Seja bem-vindo ao canal Vida Plena Vila Galvão. Venha adorar a Deus com a gente. O meu Deus é maior que meus problemas. Em Jesus eu vou além, ainda que a figueira
Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei pra onde vens, nem sei de onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Vida Plena Vila Galvão. Este canal tem como propósito pregar o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura, a você que já conhece o Evangelho e você que ainda tem um interesse, você que tem ainda algumas interrogações no seu coração acerca desta mensagem. Eu gostaria de compartilhar com você, você que já conhece, você que ainda não conhece, você que ainda tem algumas dúvidas a serem esclarecidas. Eu te convido a estar comigo, não só nesta ministração, mas em outras que nós vamos estar postando futuramente, e que nós todos tenhamos a nossa fé edificada. Nós somos chamados para viver em comunhão. Então, independente do seu credo, independente da sua igreja, independente da onde você está assistindo, quer seja Guarulhos, São Paulo, Brasil ou fora do Brasil, você é muito bem-vindo. Eu gostaria de te convidar a se assentar à mesa do Senhor para receber então a palavra do nosso Deus. Se você já está inscrito no canal, eu te agradeço por você acreditar nesta obra. Se você ainda não está inscrito, fique à vontade para se inscrever, para participar conosco. Se você quiser deixar um comentário, deixar o seu like, fique à vontade, para nós será uma bênção poder ter você participando conosco, tá bom? Nós vamos meditar nesta manhã acerca do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 13, e o tema da nossa mensagem é a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13, vamos falar hoje sobre a oração do Pai Nosso. Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, ou se você estiver com o seu tablet, o seu celular, por favor, vamos ler juntos Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, então aqui esse texto que é tão conhecido a nível mundial, muitos oram esses textos, esses versículos, outros rezam, enfim. O fato é que muitos conhecem esse texto. Eu gostaria de então meditar nele com você, vendo em cada frase, em cada declaração desta oração, qual era a ideia que Jesus queria nos passar quando nós oramos. Então eu gostaria de meditar nisso com você. O que Jesus gostaria de ensinar aos seus discípulos? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, a Bíblia fala que um dos discípulos procura Jesus e fala: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João Batista, ensinou os seus discípulos. Parece que um dos discípulos foi despertado por um interesse, porque ele sabia que o sucesso ministerial de Jesus estava na sua vida de oração. Veja que ele não pede para Jesus ensiná-lo a expulsar demônios, a curar enfermos, a libertar cativos, a multiplicar pães. Não, ele pede para que Jesus o ensine a orar. E Jesus, queridos, de pronto, ele vai ensinar uma oração que se tornou essa oração linda, essa oração mundial,
que todos conhecem e nós devemos conhecer e procurar mais revelação acerca dela. Então, iniciando aqui, eu gostaria de falar com você sobre o princípio do louvor e da adoração. Então, nesse texto que nós estamos estudando, a oração ela se inicia pelo princípio do louvor e da adoração. Aí você pode me perguntar, Eduardo, o que é louvor? O que é adoração? Amado, o louvor é um meio pelo qual, através de palavras ou cânticos, nós elogiamos uma pessoa, engrandecemos uma pessoa pelos seus feitos, pelas suas realizações. A palavra adoração, ela está baseada, ela analisa uma pessoa que se prostra diante de uma divindade, ela reconhece a grandeza daquele ser, independente daquilo que ele faz ou deixa de fazer. A adoração, ela está relacionada com uma posição de coração. E quando nós posicionamos o nosso coração em adoração, nós estamos dizendo, olha, quer o Senhor faça, quer o Senhor não faça. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor reina na minha vida. E é isso que eu gostaria de observar com você no início desta oração, porque foi justamente o que Jesus nos propôs. Ele diz assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, no versículo de número 9, nós vamos ver aqui em duas partes. Primeiro, ele ensina, na primeira parte aqui, que louvor e adoração, o que é? Então, aqui no versículo de número 9, ele diz, Pai nosso que está nos céus. Meu amado, você sabia que quando você reconhece que Deus não é somente seu Deus, mas é Deus também de todas as pessoas que acreditam em Jesus? Toda pessoa que crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, todas essas pessoas, elas se tornam participantes da família de Deus. E quando eu declaro Pai Nosso, meu irmão, eu estou dividindo aqui a primeira parte, eu estou querendo te mostrar o quê? Que quando você e eu reconhecemos que o Pai não é só meu, não é só seu, o Pai é nosso, isso é um louvor a Deus, porque eu estou dizendo para Deus, Senhor, a obra que o Senhor veio realizar, olha, ela deu certo, porque as barreiras que existiam entre eu e os meus irmãos, elas caíram por terra, porque o Senhor não é Pai só meu, o Senhor não é Pai só do meu irmão, o Senhor é Pai nosso. O Senhor é Pai nosso. Meu irmão, olha que grande maravilha. A Bíblia fala em Efésios que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos família de Deus. Então, e ele continua dizendo, ele diz assim, olha, que está nos céus. Meu irmão, além de Deus ser Pai meu e seu, e isso já é um louvor quando eu reconheço, ele também, o Senhor Jesus ensina a reconhecer que Deus está nos céus. Onde Deus está? Quando Jesus ele fala acerca da pessoa de Deus, do endereço de Deus, e ele fala sobre o juramento, ele fala, olha, não jureis pelos céus, porque os céus são o trono de Deus. E também não jurem pela terra, porque é estrado dos pés de Deus. Olha a grandeza de Deus. Queridos, como é bom elogiar este Deus, como é bom louvá-lo. Mas aí então, quando eu penso em céu, então eu devo lembrar que existem 3 céus. 3 céus. Você sabia disso? Que existem 3 céus? O primeiro céu, ele começa aqui, ó. Ele é da terra até onde aquilo que nós podemos ver, a lua, o sol, as estrelas, e aquilo também que os equipamentos podem nos ajudar a ver. Então, isso é chamado primeiro céu. Então, sabe, outras estrelas que estão mais longe, mas que com a ajuda de mecanismos o homem pode enxergar, até mesmo outros planetas, ainda é tudo isso chamado primeiro céu. E quando o salmista ele fala sobre o primeiro céu, eu gostaria de ver com você alguns versículos. Ele diz assim, olha, ele fala no Salmo de número 19, verso de número 1. Ele diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, ele olha para o céu e ele fala, Senhor, esse céu declara, Senhor, a tua glória.
O firmamento, Senhor, ele proclama a obra das tuas mãos. Isso não está aí por acaso, foi o Senhor quem fez. No Salmo 8, verso de número 3, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. O que o homem pode contemplar, aquilo que está revelado aos olhos humanos, queridos, são obras dos dedos de Deus e é chamado primeiro céu. Então, essa imensidão de céu que nós podemos ver é chamado só o primeiro céu, só o primeiro nível. Aí então nós temos o segundo céu. E o segundo céu, queridos, ele é reconhecido na Bíblia como regiões celestiais. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, essas regiões celestiais são a habitação dos anjos. Então, os anjos de Deus, os anjos de Satanás, eles estão aonde hoje? Eles estão aqui na Terra, mas também estão nas regiões celestiais. Então, esses seres espirituais, eles têm como acesso aqui o mundo terreno, também as regiões celestiais, esse lugar chamado segundo céu. Lembre-se que quando Daniel faz a sua oração, lá no capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, a Bíblia fala que quando Gabriel ele vem ao encontro de Daniel para trazer a resposta daquela oração, ele é detido por um anjo, e o príncipe da Pérsia, apontando aqui para Satanás. Então o príncipe da Pérsia vem e detém Gabriel para que este não alcançasse êxito na missão. Mas então ele solicitou a ajuda de Miguel. Miguel ficou ali com o príncipe da Pérsia, enquanto que Gabriel ele veio de encontro a Daniel e trouxe a mensagem. E essa batalha que durou 21 dias, onde aconteceu? Nas regiões celestiais. Esse é chamado o segundo céu. Mas nós temos então o terceiro céu. E esse terceiro céu, olha o que a Bíblia fala acerca dele. No Salmo 113, verso 5 e verso 6 diz assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Meu irmão, esse Deus Todo-Poderoso que reina, o seu trono está nas alturas, a Bíblia fala que ele se inclina, ou seja, ele olha para baixo para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Isso por quê? Porque ele está no terceiro céu, onde é o trono de Deus. E aí então você pode falar: Eduardo, onde é que você encontrou essa palavra terceiro céu? Então está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. 2 Coríntios 12, 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Queridos, Paulo, ele está falando sobre este homem, que é ele mesmo. Ele foi arrebatado e esteve no terceiro céu. Ou seja, ele esteve ali diante do trono de Deus. Queridos, Paulo, ele esteve ali, recebeu do próprio Cristo o evangelho que ele pregava. Então, meu irmão e minha irmã, o nosso Pai, ao qual nós oramos, ele está no céu. Aonde? No primeiro, segundo ou terceiro? Qual a resposta? No terceiro céu, acima dos céus, além das estrelas, está o nosso Deus. E na oração de louvor e adoração, ainda Jesus ensina a dizer o seguinte: santificado seja o teu nome. Queridos, quando Jesus declara essa palavra, santificado é o teu nome, ele continua adorando a Deus aqui por meio da reverência a esse nome. Lá em Isaías capítulo 6, verso de número 3, quando no ano da morte do rei Uzias, a Bíblia fala que Isaías ele vai ter uma visão de Deus e ele contempla a grandeza de Deus e ele vê ali os querubins declarando. Olha o que diz aqui, olha, os anjos proclamavam
uns aos outros, os querubins e os serafins estavam ali diante do trono de Deus, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Meu irmão, os anjos no céu, eles louvam, eles adoram o nome do Senhor continuamente. Todos os anjos louvam ao Senhor. Os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, meu irmão, todos adoram, todos louvam. Não há quem não louve, não há quem não adore, não há algum anjo privilegiado. O louvor, muitos dizem que quando Lúcifer foi precipitado do céu, o céu ficou em silêncio. Meu irmão, os anjos, eles louvam, os anjos, eles adoram ao Senhor. Meu irmão, ainda que ele poderia ser o regente, mas os anjos continuam louvando e adorando ao Senhor continuamente. Amém? Esta é a oração do Pai Nosso. Agora, vamos ver ainda, porque diz ainda nessa parte onde fala sobre a santificação do nome, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso de número 12, diz assim: porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está falando aqui sobre o nome de Jesus. Queridos, o nome de Deus, o nome de Jesus devem ser reverenciados. Jesus nos deu o nome dele para nós sermos salvos, sermos curados, sermos libertos. Mas lembre-se, santifique o nome de Jesus, não só na sua oração, mas no seu estilo de vida. Glorifique este nome através de um testemunho, através de exemplos de vida, através de uma devoção voluntária, uma adoração, meu irmão, que não se encerra simplesmente a um período de culto, mas é um estilo de vida. Santifique o nome do Senhor através das suas atitudes. Amém? Glória a Deus. Aí então eu gostaria de ir para a segunda parte desta oração, onde diz no versículo de número 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu irmão, e essa vontade, ela deve ser feita aqui na terra como nos céus. Então, este princípio aqui é o princípio da consagração. Então, nós já vimos o princípio do louvor e da adoração, agora o princípio da consagração e da dedicação. Sabe, amados, lá em Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós oramos, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quando eu peço o reino, eu peço para que ele envie as normas de conduta deste reino. Eu peço que ele me revele, através da sua palavra, qual é o estilo de vida do reino, para que eu possa obedecê-lo. Meu irmão, só existe reino se houver súditos. Se não houver súditos, não há reino. Então, Jesus, ele é rei, mas ele espera que eu e você sejamos submissos ao reino que ele veio estabelecer. Então, o reino de Deus é um lugar onde a obediência, ela é declarada e ela é realizada sem questionamentos. Meu irmão, quando eu peço a Deus para que ele envie o seu reino na minha vida, eu estou falando: Senhor, o Senhor manda e eu obedeço. Se você acha que no céu os anjos ficam questionando a autoridade de Deus? Meu irmão, aqueles que questionaram a autoridade de Deus já não estão mais lá. Já não estão mais lá, porque a rebelião ela foi julgada. Agora aqui na terra, meu irmão, quando eu peço: Senhor, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, eu quero sobre a minha vida a tua palavra, para que eu possa viver a justiça, a paz e a alegria que o Senhor tem no seu reino. Mas para que isso aconteça, eu permaneço ajoelhado diante do Senhor, obedecendo a tua voz, obedecendo os teus decretos, os teus ensinamentos. Ensina-me, ó Deus, a tua palavra para que eu possa cumpri-la, porque eu quero viver no padrão do reino que o Senhor tem para mim. Amados, lá no capítulo 2 de 2 Pedro, verso 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meu irmão,
Pedro ele está ensinando aqui sobre pessoas que se assenhoravam de outras pessoas, querendo fazê-las escravos da corrupção, do pecado, da maldade, das heresias. Mas assim como a mentira ela pode escravizar, também a justiça ela pode nos escravizar. Mas essa escravidão é boa. Ser servo de Deus não é uma coisa melhor. Servir ao Senhor é um privilégio. Ter o reino de Deus sobre nós é um privilégio. Queridos, se o reino de Deus ele vence as minhas opiniões e os meus pensamentos, logo eu sou dominado por ele. Meu irmão, deixe o reino dominar a sua vida, dominar os teus pensamentos, dominar as tuas atitudes, dominar os teus passos. Deixe-se vencer pelo reino. Meu irmão, quando nós somos vencidos pela justiça, nós nos tornamos servos da justiça. Agora, quando nós somos vencidos pelo pecado, nós nos tornamos servos do pecado. Então, eu e você, quando oramos, Senhor, venha o teu reino, é porque eu quero obedecê-lo. E obedecê-lo no mesmo padrão que os anjos obedecem a Deus no céu, eu quero obedecer a Deus aqui na terra. No versículo 11 e 12, nós partimos para o terceiro princípio, que é o princípio da petição. Assim como nós louvamos, adoramos, assim também nós nos dedicamos e nos consagramos. Agora a terceira parte vem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Duas coisas que Jesus nos ensinou a pedir aqui na oração. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Queridos, não é pecado pedir a Deus o pão nosso de cada dia. E na verdade Jesus ensina que não é a padaria de cada dia, mas é o pão nosso. Porque todos os dias eu vou pedir e todos os dias eu vou receber. Ninguém gosta de pão amanhecido, né, irmãos? Nós gostamos de pão fresco. E assim Deus, ele nos orienta através da oração do Pai Nosso, que todos os dias eu devo mostrar a minha dependência de Deus, orando e pedindo o pão. E ele vai me abençoar a cada dia com este pão. O que é este pão? Este pão, para o judeu, quando ele fala sobre pão, ele fala sobre provisão. Então o pão pode ser o seu aluguel, pode ser a prestação do carro, pode ser a compra da casa. O pão é a provisão que você necessita. E Deus, ele vai prover na sua vida, de acordo com esta oração. Por quê? Porque ele é nosso pastor e por isso nada nos falta. No Salmo 84, verso de número 11, diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Olha, Deus concede favor e honra, não recusa bem algum aos que vivem com integridade. Veja, viver com integridade é uma resposta de viver no padrão do reino. Quem vive no padrão do reino vive em integridade. E para essas pessoas, Deus concede o seu favor e a sua honra e não nega bem algum. Ou seja, não há nada que você precise que Deus vai negar para você. Por quê? Porque você entende que tem que viver de acordo com a integridade do reino e não a integridade do mundo. Veja, a justiça de Deus, ela é muito melhor, a integridade do reino de Deus é muito melhor do que a integridade do mundo. E ele ainda fala para nós, além do pão, ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, todos nós, diante de Deus, com certeza, cometemos falhas, nos equivocamos em alguns momentos, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. E quando vamos orar, então pedimos perdão a Deus e esperamos que Ele nos perdoe. Mas Deus nos ensina, através desta oração de Jesus, mostrando que quando eu for orar, eu tenho que estar disposto com o meu coração a perdoar também o meu próximo. Porque esta oração, ela vai dizer assim como. Ou seja, se eu perdoo os meus irmãos, logo, Senhor, o Senhor pode me perdoar. Agora, se eu não perdoo os meus irmãos, logo, Senhor, também não me perdoa. Então, meu querido, por que viver uma vida com uma barreira com Deus? Porque se você não perdoar, Ele também não vai te perdoar. E por mais que você clame, por mais que você se humilhe, por mais que você faça jejum, por mais que você faça votos, se você não abrir o seu coração e perdoar o teu próximo,
Deus não vai poder te perdoar. Então, você que quer receber o pão nosso de cada dia, você que quer viver com as suas petições atendidas por Deus, perdoe, meu irmão. Porque se você perdoar, Deus te perdoa. E assim você pode usufruir do poder que Deus tem para realizar sobre a tua vida. Amém? Lá em Gálatas, no capítulo de número 6, olha o que vai dizer acerca disso. Capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se você semeia perdão, você colhe perdão. Agora, se você semear cobranças e julgamentos, você também vai ser cobrado por Deus e vai ser julgado por Deus. Então, meu irmão, a Bíblia nos ensina a dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que medides, vos medirão de novo. Está escrito lá em Lucas 6,38. Amém? Agora, por último, queridos, eu gostaria de ver com vocês o princípio do livramento. Porque nós começamos a oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, o princípio do livramento. Esse princípio aqui, queridos, todos nós sabemos que temos lutas, temos dificuldades, e Jesus bem sabia também das lutas que ele mesmo passou, das tentações pelas quais ele passou e da forma como ele lidou com cada tentação. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito em Mateus 4 e em Lucas 4 também. Mas ele estava cheio do Espírito e por isso ele respondeu de forma positiva a Deus, não se rendendo àquelas tentações. Então, nesta oração, Jesus nos ensina a dizer para Deus: Senhor, não nos deixes cair em tentação, não nos induzas à tentação. Senhor, é o que Deus espera que nós façamos, que nós não venhamos a ceder, mas nós possamos contar com a ajuda dEle, para não cair, passar por tentação, queridos, nós às vezes até passamos, mas nós temos que ser aprovados em meio à tentação, obedecendo a palavra de Deus. A tentação, ela vem para nos destruir, ela vem para nos arruinar, mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então, meu irmão, as tentações pelas quais nós passamos são humanas, as quais todos passam, lutas financeiras, emocionais, conjugais, desafios na educação para com os filhos, às vezes relacionamentos com liderança, relacionamentos com o patrão ou com o funcionário. Todos nós passamos por lutas e por meio dessas lutas muitas vezes somos tentados. E essas tentações, elas surgem justamente por conta das áreas onde o inimigo encontra fraqueza em nós. Ele nos estuda e ele fica observando quais são as armadilhas que ele vai preparar para não só nos tentar, mas para fazer-nos cair na tentação. Ele coloca armadilhas, ele fica esperando, mas ele coloca sempre algo que nos seduz. Ele vai colocar uma isca, ele vai colocar algo que me atrai, que te atrai, e nós precisamos ficar atentos para... Olhando para essas tentações, nós pedimos a ajuda de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Essa tentação é algo que eu desejo, é algo que ainda eu tenho uma fraqueza, mas eu não quero ser conduzido pela minha fraqueza, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito, pela Tua força. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, livra-me do mal. O diabo é mau, mas o Senhor é bom. O diabo tem coisas más para nos fazer cair, para nos fazer tristes e ofendidos e derrotados, mas Deus quer fazer cada um de nós triunfar em glória por Cristo Jesus, fazendo calar o diabo quando nós dizemos não à tentação,
Porque quando nós honramos a Deus, passando pelas tentações, mas ao mesmo tempo fechando a boca do diabo através de uma atitude que glorifica a Deus, nós crescemos com isso, nós amadurecemos, meus irmãos, nós ganhamos experiências com Deus. Então é importante na oração do Pai Nosso, lembre-se, você pode pedir para Deus te livrar do mal, para não deixar você cair em tentação. E de acordo com o que está escrito em Coríntios, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te dar uma saída, você nunca vai ficar encurralado, você nunca vai ficar num beco sem saída. Deus tem para você um caminho, e um caminho perfeito pelo qual você vai entrar e você vai sair livre dessa situação, porque Deus te ama e Ele cuida de você. Porque quando nós declaramos o livramento do Senhor, nós acima de tudo reconhecemos que dele é o reino, o poder e a glória. Meu irmão, no final dessa oração, nós encerramos declarando que de Deus é o reino, é o poder e a glória para sempre. O diabo não pode vencer esta batalha, porque nós sabemos o que a oração do Pai Nosso representa em nossas vidas e o que pode fazer por nós. Então, no princípio do livramento, não há enfermidade, não há laço, não há armadilha, não há nenhum plano satânico que possa frustrar os planos daquele que tem o reino, o poder e a glória em suas mãos. Meu irmão, Jesus continua reinando. Então acredite nisso e conduza a sua vida em perfeita vitória em todas as áreas. Eu gostaria de te abençoar agora, orando a oração do Pai Nosso. Agora, com um entendimento mais amplo, quero te abençoar. Senhor, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, através desta oração que acabo de fazer, eu peço para que em cada palavra que nós declaramos e declaramos muitas vezes, teus filhos possam meditar e procurar viver esta oração em todos os aspectos, Pai, para que nós possamos adorar e glorificar ainda mais o teu nome e que a tua boa, agradável e perfeita vontade esteja, Senhor, no lar, na família de cada uma dessas pessoas que me ouvem e que vão reproduzir esta mensagem, em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana de vitória e espero você no próximo culto. Quarta-feira nós teremos uma nova pregação, uma nova mensagem com louvores e espero que você participe e esteja conosco. Deus te abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus, um grande beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor.